Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, relembrando páginas marcantes da trajetória da nossa televisão, tendo por tema, neste programa, uma novela que está completando 30 anos, um grande sucesso do horário nobre da TV Globo. Fera Ferida. Antes de falarmos sobre a novela Fera Ferida, eu peço a você, como peço sempre, que, se não for ainda inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixe seu like, compartilhe este e os nossos outros vídeos, ative as notificações no sininho para não perder os nossos conteúdos e também, claro, acompanhe não só os vídeos que são postados como este, já gravados, né? Mas também o que nós fazemos ao vivo, nosso podcast, toda segunda-feira à noite, a partir de 8 horas, ligados na TV. Comigo, com Fábio Augusto, com Kaká Novelas, agora mais recentemente também com a Natália Rocha e muitas presenças mais. Ficam todos sempre convidados. Fera Ferida estreou no dia 15 de novembro de 1993. Era a novela das 8, que hoje a gente chama de novela das 9, né? Com o passar do tempo, ela virou oficialmente a novela das 9. Na época começava a coisa de 8h30, 8h35. E é uma criação do Agnaldo Silva, da Ana Maria Moretson e do Ricardo Linhares. Eles três escreveram a novela, contando com a colaboração da Márcia Prates, que é uma autora roteirista bastante experiente, né? E também do Flávio de Campos, com base em elementos, personagens, tramas, enfim, de vários livros, vários contos da obra, de um modo geral, de um escritor que ultimamente tem sido até mais valorizado. Há uma busca pela valorização desse escritor, mas naqueles anos 90 não havia essa mesma percepção. Lima Barreto, que é um grande escritor realmente. E entre outras obras, escreveu livros que a gente conhece principalmente a partir de uma certa idade, quando nos mandam ler esses livros na escola, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Clara dos Anjos, né? E a ideia de partir do Lima Barreto para construir inicialmente um projeto menor, uma minissérie, salvo erro meu, e depois foi mais apurado para se tornar uma novela, foi do Agnaldo Silva, que queria valorizar o Lima Barreto de alguma forma, popularizá-lo, como já havia ocorrido, por exemplo, com escritores como Guimarães Rosa, Jorge Amado, Lígia Fagundes Telles e Érico Veríssimo, em outras adaptações de anos recentes, naquele momento, né? A ideia surgiu, conta o Agnaldo Silva, de uma conversa que ele teve com o diretor e produtor Paulo Afonso Grisoli, por ocasião deles terem se encontrado no funeral de Armando Costa, que também era um dramaturgo e autor de televisão, morreu em meados da década de 80, em 84, se eu não me engano. E eles ali conversaram então sobre essa coisa do escritor que se dedica tanto, por vezes até alcança o grande público, como foi o caso do próprio Armando, mas não tem quase nunca uma vida de grandes ganhos financeiros, né? Por mais que seja vendido e lido, né? Os grandes sucessos de finanças e vendagem, como Paulo Coelho, por exemplo, não são exatamente a regra, mas sim a exceção. Eles conversando sobre aquilo, de repente o Agnaldo se deu conta de que eles estavam ali muito próximos ao túmulo do Lima Barreto. E aquilo o marcou de alguma forma, né? Ele que admirava, lia e deve ler até hoje, né? Os contos e os romances do Lima Barreto. Quase que Fera Ferida se chamou Nova Califórnia, que é o nome de um dos contos do Lima Barreto, né? E que deu margem à criação da trama principal dessa novela, que uniu tantos elementos da obra do escritor. No final, o nome da cidade acabou sendo Tubiacanga, e essa cidade, ao contrário de outras localidades fictícias da obra do Agnaldo Silva na televisão, ela não se localizava no Nordeste, como muita gente pensa, mas sim na região serrana do Rio, como Petrópolis, né? Muita gente pensa, né, que Tubiacanga é mais uma cidade nordestina, mas não. O personagem central dessa história
é um rapaz chamado Raimundo Flamel, interpretado pelo Edson Celulari. Ele chega a Tubiacanga, cercado de mistério, ninguém sabe muito bem quem ele é, de onde veio, por que veio, o que ele deseja na cidade. Chega acompanhado apenas do seu homem de confiança, seu secretário e seu amigo, né? O Gusmão, que é o personagem do Everton de Castro. E é claro que aquela figura desperta curiosidade e até uma certa reserva daqueles que a gente pode chamar assim os poderosos de Tubiacanga, né? O prefeito Demóstenes, que era o José Wilker, o Major Bentes, papel do Lima Duarte, Emiliano Cerqueira Bentes, né? Que era uma pessoa sovina, ambiciosa, corrupta, malvada, assassina, tudo de péssimo que você pode falar de alguém, você pode falar do Major Bentes, né? E também o líder, por assim dizer, intelectual da cidade, o professor Praxedes de Menezes, que era o Juca de Oliveira, além do vereador Numa Pompílio de Castro, papel do Hugo Carvana. Esses poderosos de Tubiacanga ficam ali querendo saber quem é esse Raimundo Flamel e o que ele pretende fazer em Tubiacanga, já que não tem maiores elos com ninguém, supostamente. Algo parece fazer com que eles desconfiem especialmente de Flamel, quase como se eles soubessem quem ele realmente é. O verdadeiro nome de Flamel é Feliciano Mota da Costa Júnior. Ele está de volta a essa cidade 15 anos depois de ter, infelizmente, enterrado, né, com as próprias mãos, ele sepultou os pais, o então prefeito da cidade, Feliciano Mota da Costa, com uma participação muito especial do Tarcísio Meira, né, a esposa dele, Dona Laurinda, que é a Lucinha Lins, também numa participação muito especial. Né? E por que esse rapazinho, quando ele era adolescente, né? Por que ele se vê obrigado a enterrar os próprios pais? Eles são assassinados depois que o Feliciano, na melhor das intenções, ele convocou a população de Tubiacanga a colaborar com dinheiro do seu próprio bolso para que a prefeitura desenvolvesse na cidade um regime de extração de ouro e de eventuais outras pedras preciosas, até salvo erro meu, porque garimpando ele encontrou uma pedra que ele acreditou ser ouro e Tubiacanga e aquela região ser propícia para a extração. E a cidade toda colaborou. Mas por inveja, por despeito do grande prestígio político de que o Feliciano desfrutava, Demóstenes, que na época era um borra-botas, um contínuo, um funcionário do já vereador Numa Pompílio, né, o Major Bentes, enfim, eles acabaram se valendo da realidade que cercava essa pedra que o Feliciano encontrou, que na verdade não era ouro, e a cidade se voltou contra o prefeito. Ele se viu obrigado a fugir de lá e pegou um barco, uma canoa, foi sumindo pelo rio com a família, né? Só que um dos que se sentiram enganados acabou tomando uma atitude mais drástica e matou Feliciano e a mulher. Então, o Júnior, né, enterrou os pais, uma cena bastante traumática para um garoto, né, e, claro, jura vingança. É isso que ele deseja voltando à cidade 15 anos depois, vingança. Nesse meio tempo, ele conheceu o Gusmão, com os dois sendo aprendizes de um grande mestre alquimista, um cientista, sabedor de grandes segredos da ciência, o mestre Nicolau, que é o Ivan de Albuquerque, né? Ele aparece mais decisivamente, mais para o final da novela, enfim, mas é a figura que teve uma ascendência sobre o Flamel, ensinou a ele tudo que ele sabe de alquimia e acabou valendo também como uma imagem paterna, na falta do Feliciano. Quando adolescente, o Flamel tinha, digamos assim, um encantamento, um namorinho com a Linda Inês. Linda Inês, adulta, vem a ser a Julia Gunn, né, que inicialmente nem o reconhece. E os dois têm várias cenas de desentendimentos, porque a Linda Inês, filha do Demóstenes, né, ela não é exatamente uma moça que se porte publicamente como doce, como uma donzela indefesa. Pelo contrário, ela é até bastante masculinizada, não no sentido sexual, mas na postura dela diante do mundo, né?
principalmente porque ela teve que se criar por si, já que o pai, muito corrupto, sempre se preocupou mais em roubar o dinheiro do povo e em ter um caso com a mulher do Numa, a Rubra Rosa, que é a Suzana Vieira, do que em dar muita atenção para essa filha, né? Ele viúvo, jovem, a filha se criou basicamente por si e contando ali com uma ajuda de uma tia um pouco destrambelhada, que era solteirona, um termo que hoje em dia a gente não está mais usando com a naturalidade de antes, inclusive, né? Eu sempre ressalto isso. A dona Ilka Tibiriçá, a senhorita Ilka, que era a Cássia Kiss. Naquele que, se não é o melhor, seguramente é um dos melhores momentos da carreira da Cássia Kiss. Essa Ilka Tibiriçá era uma personagem muito querida do público, né? Ela, logo no começo da novela, eu rio que, assim, aquilo era muito engraçado para o público e ganhou a torcida da audiência. Dona Ilka, que trabalhava como secretária da prefeitura, ali junto com o cunhado, né? Ela se lançava ao desafio de recuperar, reabilitar o vigor sexual de um ex-jogador de futebol que morava na cidade, o irmão do professor Praxedes, Ataliba Timbó, que era o papel do Paulo Gorgulho. E não deixa de ser curioso que o Paulo Gorgulho, que naquele tempo, mesmo hoje, né, em novelas que ele tem feito, para citar só um exemplo, Amor Perfeito, né, se você fizer uma pesquisa com o público, você ainda vai ter Paulo Gorgulho como um ícone de homem bonito, de galã, de uma figura interessante. E 30 anos atrás, ele mais jovem, claro que isso se potencializa, né? E ele tinha acabado de se tornar realmente um símbolo sexual por causa de Pantanal, na qual ele teve muito sucesso. Então, Dona Ilka começa a pesquisar receitas afrodisíacas para solidariamente ajudar o senhor Ataliba Timbó a deixar de ser impotente, né? Ele havia ficado traumatizado, aquilo o prejudicou sexualmente, depois de ser cortado da seleção, porque na véspera de um jogo decisivo ele teve um acidente, quebrou a perna, ou uma coisa assim. Então aquilo o impactou o impactou tão intensamente que ele perdeu a sua potência sexual. Mas claro, também porque a Dona Ilka era muito interessante, muito bonita, eles se apaixonaram, né? Já havia ali uma faísca, mas eles se apaixonaram verdadeiramente e claro que um dia, vamos dizer que ele marca o gol, né? E se envolve mais decisivamente com a Dona Ilka, e no final da novela eles até se casam, têm filhos e tudo mais, né? As cenas de Ataliba Timbó eram bastante pontuadas por uma música muito ligada à nossa memória do futebol, né? Que é o Que Bonito É, né? Aquele tan 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 tan. Pois é. E essa cidade, Tubiacanga, como era comum em novelas que se passavam assim em lugarejos fictícios, novelas regionalistas, por assim dizer, tinha alguns elementos de realismo mágico ou de realismo fantástico, enfim, né? Por exemplo, a sobrinha do professor Praxedes e da dona Quirubina, que era a Vera Holtz, essa sobrinha se chamava Camila, era a Cláudia Ohana que fazia, era uma moça que tinha uma doença que fazia com que ela caísse dormindo e dormisse meses, dormisse muito tempo, a cada vez que ela adormecia, motivada pela doença. Há uma cena muito marcante que faz com que a Camila acorde de um desses períodos de sono muito intenso e demorado. Ela sente o cheiro de um prato do qual ela gostava muito e a tia fazendo. Se eu não me engano é estrogonofe de bacalhau. E o cheiro daquilo, chegando ao quarto da Camila, onde havia vários pássaros diferentes ali voando, a Camila era uma espécie de anjo, né? E ela levita, dormindo, ela está na cama ainda, tá? Enquanto ela desperta, ela levita e sai do quarto, desce as escadas e tal, e vai até a cozinha, levada pelo cheiro, né? Muito mal comparando, tipo aquele desenho do Pica-Pau, né? Que ele sente o cheiro da comida e vai. Mas claro que era feito com muitos efeitos, enfim, para parecer que a Cláudia Ohana realmente estava levitando e dormindo, né? E ela desperta, então, e se torna a grande paixão do bêbado poeta da cidade, que é o Afonso Henriques, interpretado pelo Otávio Augusto, uma homenagem dos autores da novela ao Lima Barreto, que se chamava Afonso Henriques de Lima Barreto.
ele coordenava na cidade um jornal que denunciava os podres de Tubiacanga, que chega a ser patrocinado, por isso mesmo, pelo próprio Flamel. O jornal se chamava O Arroto. E outro revoltado social, como o Afonso Henriques, era o gari da cidade, Fabrício, que era interpretado por Murilo Benício, chamando a atenção desde essa época, né, na sua primeira novela, formando um par romântico com uma menina que o humilhava, o xingava, o destratava, mas que ele era apaixonado por ela, Isoldinha, vivida pela Ana de Aguiar, que depois de um tempo passou a assinar Carolina Aguiar. Né? Isoldinha era muito ambiciosa, não gostava de ser pobre. Ela era filha de uma costureira, Dona Margarida, que era Arlete Salles. Uma costureira viúva, que tinha uma outra filha mais velha que a Isoldinha. Essa uma moça romântica, sonhadora, né? Muito amiga da linda Inês, embora elas fossem muito diferentes de personalidade. Essa moça se chamava Zigfrida, era Débora Evelyn, que fazia namoradinha do filho da Rubra Rosa e do Numa, o Áureo Poente, papel do Cláudio Fontana. Dona Margarida era viúva porque o seu marido, Weber, vivido pelo Odilon Wagner, uma breve participação também no começo da novela, vem a ser o irmão de Dona Laurinda. E morreu naquela confusão da cidade por conta do ouro que não era ouro. Então ela ficou viúva e costurava, né? Tinha a ajuda de uma amiga, a Júlia, que era Maria Helena Dias, trabalhava com ela ali na própria casa da Dona Margarida, e costurava para se sustentar e sustentar as filhas. Dona Margarida, então, era tia do Flamel e responsável pela casa, que ela aluga para ele, inicialmente sem saber que é o sobrinho. Mas ele se apresenta, se revela para ela: ô tia, a senhora não está me reconhecendo, sou eu, Feliciano e tal. Então, durante bastante tempo da novela, a única pessoa que sabe quem é o Flamel e o que ele quer fazer na cidade é a tia, a Dona Margarida, uma personagem muito boa, muito bem feita pela Arlete Salles, como, aliás, ela sempre faz tudo muito bem, né? E vem aí A Vovó Sumiu, com a Arlete Salles, né? E a certa altura da novela começa a se desenvolver um romance maduro, né? Entre a Dona Margarida e uma figura temida por alguns, respeitada por quase todos, o coveiro de Tubiacanga, que também cuidava da igreja, já que o padre havia ido embora, fugido de lá, largado de mão a igreja. O coveiro Orestes, que era o personagem do Cláudio Marzo. O coveiro Orestes, no início, era casado, tinha uma esposa, Dona Ivonete, que era a Jusileia Teles, e 2 filhos. Um pequenininho, que era o Romãozinho, papel do Patrick de Oliveira, e um maior, já chegando na idade adulta, o Vivaldo, se eu não me engano, que era o André Gonçalves. Ele também criava uma sobrinha, Terezinha, que era a Camila Pitanga. Mas o Aguinaldo Silva não gostava da maneira como aquele núcleo se desenvolvia e achou por bem criar um incêndio que vitimasse os personagens que não estavam agradando a ele naquele desenvolvimento, notadamente a Ivonete e o Vivaldo. Então, seu Orestes fica viúvo, apenas com um filho pequeno e a sobrinha. E é isso que permite que ele venha então a se envolver com a Dona Margarida, uma mulher de muito bom coração, que merecia ser feliz realmente, né? Depois de aguentar também tanto desaforo, engolir tanto sapo por causa da Isoldinha em especial. Quem arma esse incêndio e vários outros assassinatos e tramóias e atitudes reprováveis é o Major Bentes, que dizia-se responsável e zeloso pela, entre muitas aspas, segurança nacional de Tubiacanga, mas na verdade era uma pessoa, assim, da pior espécie. Ele tinha um suor na calva, o Lima Duarte atuava careca, sem peruca, sem maiores caracterizações, então quando ele estava apreensivo, preocupado, nervoso, ele tinha uma mania de falar assim: olha como é que tá a minha calva, ó, tô suando pela calva. E aí ele colocava na cara assim, das pessoas o suor da calva, né? O Wilker, principalmente, fazia assim. E aquilo funcionava muito bem, né? E atores tarimbadíssimos, né? Já àquela altura, tanto o Wilker quanto o próprio Lima, né? E os seus pares ali. Essa novela tinha um elenco muito bom. Rubra Rosa, como eu disse, era a amante do prefeito, Demóstenes.
E todo mundo sabia disso, menos o marido, né? Ou ele fingia que não sabia, a certa altura da novela começa a tratar ela meio mal porque descobriu, ou porque caiu em si, enfim. Mas isso também não tem maiores consequências. O público gostava daquele casal que literalmente incendiava a cama de uma cabana onde eles se encontravam no meio do mato, né? O Demóstenes e a Rubra Rosa. O tema deles era uma música que não por acaso se chama Sensual, cantada pelo Zé Ramalho, né? E há uma mulher muito interessante também que chega à cidade para, uma atriz, né, para disputar o prefeito com a Rubra Rosa. Ela se chamava Perla Menescal, era a personagem da Cláudia Alencar, né? E aliado ali à figura da Perla Menescal, há um outro entrecho da novela que vem da obra do Lima Barreto, que é um rapaz chamado Etevaldo, filho da Dona Quirubina e do professor Praxedes, interpretado pelo Pedro Vasconcelos, que era o orgulho da família, como o professor principalmente dizia, né? O depositário das nossas maiores esperanças, etc., né? Ele achava que estava sustentando aquele filho na cidade para ele estudar horrores 24 horas por dia e se tornar uma sumidade intelectual. Como ele próprio talvez não conseguiu ser, por ter encerrado a sua vida ali sempre em Tubiacanga, etc., né? Mas, na verdade, o Etevaldo gastava esse dinheiro em noitadas e com a Perla Menescal, que era muito mais velha do que ele, mas que o fascinou de cama e mesa, né? Então, o Etevaldo não tinha o dinheiro que o pai mandou, não tinha os estudos que ele acreditou que o filho fez a vida toda e também não tinha vergonha na cara, né? Era um grande safado, o Etevaldo. Tem muitos personagens que têm o seu momento de destaque na novela, embora não sejam dos núcleos centrais. Há, por exemplo, um puxa-saco do Numa, seu secretário, assessor ou coisa que o valha, com um sugestivo nome de Maxwell Antenor, que era o Giuseppe Oristânio. Apaixonado pela Frida, e a Frida, apaixonada e enganada, passada para trás pelo Áureo Poente, né? No final da novela, o Numa vai embora com o Maxwell sem nenhuma conotação homossexual, salvo engano ou distração da minha parte, né? Mas eles vão embora, roubam o dinheiro da cidade lá e vão embora. E a Frida não fica com o Maxwell, que gostava tanto dela, assim. Ele também não valia grande coisa, né? A Frida não deu sorte com o homem. E também temos, por exemplo, um bar muito frequentado pelos habitantes ali de Tubiacanga, cujo proprietário era o Chico da Tirana, papel do Tunico Pereira, casado com uma mulher muito bonita, sobre a qual corria pela cidade um boato de que, embora casada com ele há muito tempo, ela era virgem. Esse casamento nunca tinha se consumado. Dona Maria dos Remédios, que era Luísa Tomé. Luísa Tomé é capa de um dos volumes da trilha sonora da novela, inclusive, né? E a Luísa Tomé, ou melhor, a Dona Maria dos Remédios, ela desperta uma paixão ali, um desejo, uma afetividade diferente no professor Praxedes, que arruma um tempo entre os afazeres com a família, as conspirações políticas da cidade e a sua função de diretor do jornal da cidade, a Gazeta de Tubiacanga, para dar aulas para a Dona Remédios, que era analfabeta. Ela não sabia ler nem escrever. E nessa proximidade entre eles acaba surgindo um algo a mais ali e tal, mas eles não chegam a formar um casal, ele não larga a família para ficar com ela, por exemplo, né? E o Chico da Tirana, a certa altura, morre também por obra e graça do Major Bentes, que tinha um capataz, um capanga, né? Um bandido que trabalhava sob suas ordens, com um nome muito peculiar. E ele não fala até o último capítulo da novela, quando ele diz umas poucas palavras também, né? Esse matador contratado pelo Major Bentes se chamava Animal e era interpretado pelo Raul Labanca. E tinha um efeito sonoro, né, quando o Lima Duarte chamava pelo animal, animal, dá um eco, né? E o animal às vezes aparecia do lado dele, que susto, você já está aqui, animal? Ligada também ao Major Bentes, estava uma personagem que chega depois de uns 50, 60 capítulos na novela. Outra cunhada do Demóstenes, outra tia da linda Inês, portanto, essa é uma figura de mau caráter, né? Salustiana Maria de Azevedo Picanço,
era seu nome, vivida pela Joana Fon. Salustiana tinha um filho que não valia nada também, né, chamado Cassie Jones, papel do Marcus Winter. E esse rapaz conquista por puro esporte, claro que ele se fascina pela beleza da menina, enfim, mas por puro esporte ele conquista uma mocinha lá da cidade chamada Clara dos Anjos, né? Que é a Érica Rosa, sobrinha da Maria Rosa, que fazia a Dona Laura, mãe do Felipe, da Cor do Pecado, lembra? O Roco Pitanga? Pois é. A Clara, na novela, estava predestinada a ser a próxima rainha de uma irmandade tradicionalíssima, composta apenas por negros, descendentes dos africanos escravizados, enfim, né? A líder dessa irmandade na atualidade, e que estava preparando o caminho para que ela virasse a nova líder, era a Dona Engrácia, personagem da Maria Ceissa, que agora nós podemos ver em Elas por Elas como Dona Marlene, tia da Adriana, né? E Maria Ceissa, que era muito bonita, continua muito bonita, né? E era uma figura realmente imponente, a Dona Engrácia, que era Maria Ceissa, dominando ali a Irmandade. Inclusive a Terezinha era uma integrante dessa Irmandade. E o pai da Clara, marido da Dona Engrácia, era o carteiro da cidade, amigo do Fabrício, amigo do Afonso Henriques, seu Joaquim, se eu não me engano, era o papel do Antônio Pompeu. A Terezinha, com o passar do tempo, conquista na Irmandade o lugar que seria da Clara, por uma série de fatores. O principal deles talvez seja o desencanto da Dona Engrácia com a filha depois que ela é usada e jogada fora, se é que vocês me entendem, pelo Cassie Jones, né? Mas isso também teve a ver com muitas críticas à atuação de atores jovens da novela, especialmente o Pedro Vasconcelos e muito mais do que ele, a Érica Rosa, né? Eles foram muito criticados na época e o peso que essa personagem teria foi, em parte, pelo menos, transferido para a Terezinha, que formava um par com o Votan, que era o Norton Nascimento, um mordomo e também guarda-costas, por assim dizer, da Rubra Rosa, né? Ela também gritava, dava eco, quando ela chamava pelo menino, Votan! E ele aparecia, né? Sempre muito sério, enfim. O relacionamento amoroso do Flamel, ou do Feliciano, como queira, e da linda Inês, passa por muitos e muitos problemas, claro, porque se tiver um final feliz, a novela acaba, né? Então, um personagem que de início era só um noivo pegajoso que a linda Inês claramente não amava, o Guilherme, filho do Major Bentes, vivido pelo Rubens Caribé, no decorrer da novela ele passa a ser um vilão, uma pessoa obcecada, perturbada, que quer ficar com a linda Inês a todo custo. Ele inclusive morre nesses seus intentos, né? O Rubens Caribé deixou a novela antes do fim. E a linda Inês, claro, fica muito perturbada quando ela descobre que o Flamel é o Feliciano, porque que ele não contou, etc, etc. Fez ela de boba, né? E quer se ocupar mais da sua tecelagem que ela tem, faz roupas a partir do que ela cultiva ali, as ovelhas, enfim, né, a lã, e nisso ela tem a ajuda de um fiel companheiro, empregado ali, o Juca, que é o Clemente Viscaíno, né, mas é claro que o amor acaba vencendo. Mas eu falei da vingança que o Flamel queria promover, né, contra aqueles que ele considerava responsáveis pela morte de seus pais. E o que é que ele faz ao chegar a essa cidade? Usando da sua grande fortuna e da sabida ambição, da ganância dos habitantes da cidade, se não todos quase, ele começa a espalhar na cabeça das pessoas a ideia de que fabrica ouro a partir de ossos humanos, a partir da sua experiência como alquimista. E os poderosos da cidade, claro, querem descobrir por que meios ele produz ouro, tendo por matéria-prima ossos de gente. A loucura em torno disso na cidade vai crescendo tanto que um dia há uma corrida ao cemitério. As pessoas querem pegar os ossos dos seus parentes ou não para fazer ouro a partir deles. Então, o Flamel cria um novo pandemônio, maior até do que aquele que levou à morte dos seus pais, mas dessa vez
sabidamente em vão, porque ele não faz ouro a partir de ossos humanos, né? É uma tapiação ali, etc. Só que, no seu desejo cego de vingança, que faz com que ele, inclusive, abra mão, a certa altura, do amor da Linda Indês, já que ele pretende destruir o pai dela, Flamel acaba castigado pelo seu mestre, inclusive. E aí está a grande lição dele, que ele teria que perdoar, teria que ceder nos seus intentos, inclusive para viver o seu grande amor. Teria que pesar o que valia mais a pena, né? No final da novela, quando ele está com a capacidade, digamos assim, de realmente produzir ouro, ele tem uma atitude como a da famosa história do rei Midas, né? Que tocava as coisas e elas viravam ouro. Ele toca a Linda Inês e ela vira uma estátua de ouro. Então aquilo seria a sua punição, perdê-la para sempre, né? Caso a vingança pesasse mais do que uma pureza d'alma e o seu grande amor por ela, que vinha desde a infância, desde a adolescência, enfim. Essa novela ainda, infelizmente, não está no Globoplay, mas eu espero que ela chegue logo, porque eu quero revê-la mais uma vez, que eu já revi e já revi de novo, né? Mas quero revê-la. Você que não viu, veja, é uma novela muito boa, uma das melhores do Agnaldo Silva, do Ricardo Linhares, da Ana Maria Moretson, muitíssimo bem dirigida pelo Denis Carvalho, pelo Marcos Paulo, pelo Carlos Magalhães e também pelo Carlos Araújo, e que valorizou sim a obra do Lima Barreto, como outras adaptações, né, também poderiam, não só o Lima Barreto, mas os nossos grandes escritores, né, tentar mantê-los sempre vivos e fomentar um novo interesse também pela sua obra. Fera Ferida cumpriu muito bem esse papel e fez um grande sucesso. Para encerrar aqui o nosso TBT da TV, uma curiosidade é que, ao contrário do que a gente está acostumado, geralmente as novelas terminam na sexta e tem o seu último capítulo reapresentado no sábado, né? Ultimamente teve uma moda de fazer diferente disso, mas acabaram voltando, né? Fera Ferida teve as suas últimas semanas um pouco tumultuadas, a gente pode dizer, pelas transmissões da Copa do Mundo daquele ano, que ocorreu nos Estados Unidos. Então, por um rearranjo da grade, o tempo de arte dos capítulos, enfim, a emissora acabou decidindo exibir o final de Fera Ferida no sábado, dia 15 de julho de 94, dia 16 de julho, 15 de julho de 94, véspera da final da Copa do Mundo. Então, o último capítulo foi exibido no sábado e foi reapresentado no domingo, depois do Fantástico. Isso é raro, né? Aconteceu uma vez ou duas e merece essa nota de curiosidade, né? Esse não é o Curiosidades da TV, mas o TBT da TV também traz dados como este. E na semana que vem temos um novo encontro. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Tchau!